Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um programa na Web Estação da Luz, para que a gente possa estudar esse livro maravilhoso, Os Mensageiros. O nosso programa é nos Domínios da Mediunidade. Toda segunda-feira, às 7h30, estamos aqui. Eu, Elaine e o Amauri. Elaine não está no Brasil, ela não está na Alemanha, ela é uma companheira da Alemanha, e aonde ela está, a internet dela está, ó, igual a minha hoje. Santa internet, né, Amauri? Bom dia! Bom dia, Miriam. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui para que essa semana comece com o pé direito e nós, de alguma forma, possamos compreender um pouco mais a obra que você mencionou, né, que faz parte desse pensamento, desse programa, que é entender a mediunidade, né? Como é que nós, no livro Mensageiros, compreendemos um pouco mais como é que se dá essa relação e, principalmente, o que traz essa obra, né? Nos lembra sempre do aspecto sucumbência, como é que nós falimos nesta tarefa de interagirmos com o mundo espiritual e, ao mesmo tempo, em que vamos aí resolvendo os nossos perrengues, né? É uma alegria estar com você e com os nossos ouvintes e agradecendo a oportunidade que a Web Rádio Estação da Luz nos dá nesta oportunidade. Verdade, bom demais, né? Como a gente faz sempre, todas as nossas manhãs, nós vamos ler os chamados, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, chamados, poucos os chamados, não, poucos os escolhidos, muitos chamados, poucos os escolhidos. Vamos ler o item da 3, que é a porta estreita. Então, vamos lá, se você quiser ler, Amauri, vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que o encontram. Tendo alguém feito a Jesus esta pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita,
pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não o conseguirão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinastes em praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Haverá então pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente e do Ocidente, e do Setentrião, do Norte e do meio-dia, no Sul, e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Então, é Lucas 13, 23, 30 a 30, não é isso? Isso mesmo. Então, vamos orar. Pai de infinita bondade, de justiça e de amor, aqui estamos, Pai, mais uma vez para esse trabalho maravilhoso desse livro, estudando e aprendendo um pouco mais sobre a mediunidade e sobre todas essas coisas fantásticas da vida. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Abençoe os nossos propósitos de melhoria, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom demais, né, meu amigo? Bom demais, com um cafezinho. Cafezinho. Eu falei para você, ó, o cafezinho. Isso, aqui no Sul. Então, hoje está uma temperatura agradável, está tudo certinho, estamos em pleno verão, funcionando como tal. Mas a temperatura aqui no Sul, você sabe que é mais amena, né? E o Aqui cafezinho vai bem. é maçarico, meu amigo. Aí é maçarico, né? Tem jeito. É o tempo todo. E o povo ainda vai para a rua, vai fazer carnaval e, ai, Senhor, todo mundo na rua, ninguém em casa, porque em casa é muito quente e aí a rua está cheia de pessoas, para lá e para cá. E bebam muita água. A gente sempre recomenda, né? Porque nós temos também esse serviço de público com o público, né? Não só de levar essa doutrina da consolação, mas também de falar para as pessoas se cuidem, cuidem de suas saúdes, cuidem de suas famílias, né? Bebam bastante água, se protejam, protetor solar é bom, não é ruim, não. Então, né, Amaury, seja para o frio, seja para o calor, todos possam, então, a gente sempre recomendar. Não esqueçam também de se inscrever aqui na Web Estação da Luz e de todos os outros canais parceiros, uma vez que, fazendo isso, você vai ajudar que essa mensagem chegue a outros corações. Existe um mecanismo dentro das redes sociais que compreende que quanto mais acesso tem um determinado vídeo, ela distribui para mais pessoas. Então, vamos ajudar fazendo nós a nossa parte de formiguinha, né? Mas, como a gente estava falando, na semana passada, nós gostamos sempre de fazer um link com o que a gente estava conversando, né? Nós estávamos conversando a respeito desse capítulo 26, onde o querido Alonso, um senhorzinho, vai pedir ao Alfredo, que é o dirigente da colônia, que ele gostaria muito de ir ver os seus familiares, porque ele sente muita saudade, né? Ele sente saudade deles e ele sente que os familiares o chamam, a esposa, os filhos, que ele sente as vibrações vinda deles e ele gostaria muito, e aquela saudade fere ele. Então ele diz assim: está impelindo-nos a atender à vontade divina, não é louvável nem útil a gente ir
ter conosco, diz Alfredo a Alonso. É enfermidade do coração, precipitando-nos num abismo insondável dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos se entrecruzam e a gente não sabe se eles são sadios ou não, né? E aí, continuando, então, hoje a nossa leitura, né? Você gostaria, Mauri? Pois não, Miriam, vamos lá. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando a minha vida mental nos deveres novos que me concedeu. E, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Então, você vê que tudo está ligado às nossas vibrações diante da vida, as oportunidades que a gente está tendo para a gente fazer o melhor. Quando estamos encarnados, nós estamos num processo de amadurecimento do nosso espírito, não é isso, Amaury? Olha, eu estava observando aqui que a predominância desses momentos em que trocam ideias, esses nossos discípulos e orientadores ali na espiritualidade, as tratativas são para lá de delicadas, são para lá de maravilhosas, denotando assim uma harmonia no entorno admirável. E de fato é isso. Quando o espírito reconhece, está cônscio das suas responsabilidades, tem a consciência das suas limitações, tem ali o traçado, ele consegue divisar o que é que lhe cabe na obra da criação, e nesse caso aqui, na espiritualidade, tanto quanto aqui. Então a gente vê que é o seguinte, o pessoal fala o seguinte, vocês espíritas falam tão macio, vocês falam tão suavemente na casa espírita, vocês são assim o tempo todo? Claro que não, né? Agora, veja bem, eu quero chamar a atenção para que, e nesses ambientes, né, nesses momentos onde se constitui exatamente a clareza de raciocínio, a clareza de propósito, realmente a gente tem essa tendência. Como aqui, a gente sabe do propósito, a gente sabe que o ambiente é cordato, é construtivo, então realmente a gente fala como tem que ser falado sempre, como teria que ser falado sempre. Então a gente tem nesses momentos aqui a nossa inspiração. E eles lá têm a mesma tratativa, né? Tratam-se dessa forma porque não existe ali outra coisa que não a oportunidade de trabalho que está diante das pessoas. E é o caso, né? Todos esses nossos personagens se encontram sempre solícitos ao labor, ou de si próprios, ou dos irmãos que estão mais necessitados, ou se esclarecendo, ou esclarecendo alguém. Então, é bacana de você perceber que os diálogos são, assim, muito profícuos o tempo todo. Aí o pessoal fala, mas vocês não se sentem beirando a hipocrisia quando fazem isso lá na casa espírita e depois na rua, no trânsito, né? São aquela, né? Deixam manifestar aquele lado, né, pé na caverna. Olha, estamos envoltos nessa atmosfera, mas vale frisar que o nosso referencial é esse daqui. A gente tem que levar isso daqui lá para o dia a dia. A gente se esforça para isso. Lógico que estamos aí suscetíveis dessas coisas todas, mas não custa lembrar que esse tem que ser o propósito, né? Então, uma coisa que nos chama muita atenção é isso. A disciplina do pensamento e a reforma do nosso caráter, né, Amaury? Como Leon Denis traz muito bem nesse livro, o problema do ser e do destino, né? Que é uma coisa fantástica. A gente ainda está precisando disso, de mudança,
Então, duas coisas que me chamam muita atenção, e são palavras de pessoas que são grandes mestres, foram grandes mestres na vida, filósofos e mestres na vida, que todas as pessoas têm um grande respeito por elas. Assim como o Alonso tem muito respeito pelo Alfredo, como Vicente, Aniceto, que inclusive é um mentor muito mais, é, é, como é que se diz, aquinhoado de experiências, e todos os respeitam com muito carinho. Então, eu trouxe, todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. E se a mudança que você quer ver no mundo, Mahatma Gandhi falava para uma população da Índia. A população da Índia talvez seja uma das maiores do planeta. A Índia e a China têm, se computar, tem a metade dos habitantes do planeta estão naqueles continentes, estão naqueles países. Então, Gandhi é um grande transformador da sua própria sociedade. Então, a gente precisa trazer para a nossa existência esses exemplos para que a gente possa realmente fazer essa grande mudança que a gente quer, que se processe, né? E o pensamento, né? Você consegue ler aí, meu amigo? Pois não. O pensamento é força eletromagnética, né? Quem nos trouxe isso foi Emmanuel, através do Chico, no livro Pensamento e Vida, uma obra belíssima, né? O Tá no capítulo. pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o alço fulgurante da criação. Então, é do capítulo 5 no mesmo livro. Então, é bacana perceber isso, né? São pensadores, são almas que nos trazem com muita lucidez, que é pelas decisões de conhecer e conhecer-se, como nos lembra Leon Denis, como nos lembra Santo Agostinho, como nos traz aqui a forma, o caminho, né? É quase que um manual, esse livro Pensamento e Vida, muito bom de se ler, de se meditar sobre ele, e a gente vai, sim, vai puxando a pontinha da meada, não é mesmo? O pensamento é essa força vibrante mesmo, né? Aí é um mecanismo, porque nós estamos aqui para melhorar a forma da qual a gente pensa sobre esse pensamento, porque a gente aprofunda um pouquinho mais, porque a gente, quando pensa, ainda necessitamos dos contrastes. Estamos num planeta que necessitamos desse contraste, né? E se nós não desenvolvermos dentro de nós a bondade, né? E aí a gente fala, se eu tenho que desenvolver a bondade, talvez ainda esteja ainda nos lados dos maus, né? Então, esses sentimentos que a gente tem, que são profundos dentro da gente, a gente deve desenvolver para sermos melhores. Então, o pensamento, no fundo, ele constitui, então, essa carga de energia magnética e que a gente a gente produz, mas antes de fazer qualquer coisa, a gente pensa primeiro, né? Então, ele é um dínamo, vamos dizer assim, ele vitaliza, a gente consegue fazer ele vibrar, a gente consegue fazer com que isso chegue a alguém, né? Antes da própria ação, né? De nós emitirmos a fala.
Então, primeiro nasce no pensamento qualquer coisa que a gente tenha dentro de nós, né? Então, a gente precisa entender esse mecanismo, né? É um recurso. Então, sermos felizes ou sermos infelizes é uma rota que nós devemos, como é que se diz? Caminhar, vamos dizer assim. A gente fala muito da prática do bem, né? Porque se a gente começa a praticar, a fazer, talvez uma hora a gente também vai pensar primeiro no bem. Então, na prática das coisas é que a gente talvez esteja aprendendo a pensar nas coisas boas que a gente pode fazer. Na ação, a ação edifica aquilo que a gente pensa. Mas se nós não conseguimos ainda falar bem do outro, fazer alguma coisa de bem para o outro, vamos começar na prática. Quanta gente a gente convida para fazer campanha do quilo, por exemplo, lá na nossa casa, né? São poucos os que aquecem ao convite. Quantos nós convidamos para fazermos uma caravana aos amigos da rua que precisam de ser levado alimento para ele? Poucos são os que aquecem aquele chamado, aquele convite. Então, a gente fala, venha evangelizar, evangelização de criança, traga suas crianças, tragam seus jovens. Para quê? Para iniciar essa ação, para edificar dentro de si, né? Pensamentos melhores. Então, isso vai dar alento àquele que vai caminhar. E caminhando, ele vai ter as vicissitudes da vida, mas ele vai ter uma base cristã, espírita, sabendo que ele é um espírito imortal, sabendo que ele não vai morrer, sabendo que há a comunicabilidade dos espíritos, sabendo que o pensamento dele vibra magneticamente, como disse aí o nosso querido Amaury, né? É um dínamo, né? Uma força eletromagnética, uma força criativa que está exteriorizando na criatura para gerar ondas sutis que vão chegar até aqueles que nós estamos ali, né? É um processo que a gente tem que aprender e amadurecer, não é isso? Falei muito, né, Amaury? Desculpa. Falo muito. Está tudo certo, está tudo certo. Não, vale até lembrar, pela primeira vez, hoje, aquela que eu costumo trazer aqui, o pensamento dá a forma, a vontade o movimento e a moral dá a qualidade, né? Então, a gente desfruta das oportunidades e, veja bem, vale fazer essa divagação aqui, porque quando a gente toma decisões naquelas tais encruzilhadas, onde a gente se sente dono da existência, dono da vida, bate no peito e fala assim: eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim. De nós, espera-se que, em alguns momentos, exatamente naqueles em que, bem pontuais, a gente pode dar a inflexão daquela curva do mal proceder para o bom proceder. Então, não adianta a gente ficar pensando assim: olha, eu tenho que me preocupar com os grandes acontecimentos da vida e tenho que ficar aí de olho, cuidando bem de perto e tal, eu tenho que estar atento, eu tenho que me preocupar com tudo. Olha, as provas a gente já escolheu quando veio. O anjo da guarda, para nos inspirar e nos fazer lembrar da prova, né, das provas e das expiações, também já está escalado. Nós já viemos com aquela lista de parentes,
patrão, cursos, formação, ferramentas que a gente vai ter na existência, já vem tudo pronto. A agenda está praticamente pronta. De nós espera-se o quê? Nas encruzilhadas, nas pequenas decisões do dia a dia, que nós cuidemos exatamente desse carinha aí, do pensamento. O que é que a gente deixa povoar? Por onde é que a gente resolve estacionar com esse monte de tralha que a gente tem e que de vez em quando a gente ainda fala aquela célebre frase, né? Eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim. Olha, a busca para melhores patamares, para melhores condições espirituais, para melhores sintonias, você tem que vigiar o pensamento no dia a dia. Isso não inclui grandes acontecimentos em que você fica esperando para decidir. Não, é decidir, por exemplo, o que é que você faz nesses momentos em que você pode contribuir com a encarnação, né? Vigiando-se, né? E orando bastante para que as decisões sejam as melhores. Não é isso? Verdade. Nesse livro da Sueli, Os Poderes da Mente, um livro maravilhoso, que ela traz assim coisas fantásticas. Eu recomendo muito, porque primeiro que eu sou fã da Sueli, né? Sou fã de carteirinha dela, né? Ela é E, ótima. e ela alcança aí, nesse livro, ela vai falar que o poder da mente é pensar e criar, é criar. Tudo que existe, o que vemos, o que percebemos, sentimos, e até o que não vemos, nem percebemos, existiu no pensamento. Então, às vezes, a gente pensa alguma coisa e fala, isso não vai acontecer, porque só está no meu, né? Só está no meu pensar, né? E é muito legal, porque ela evidencia esse atributo no próprio espírito imortal, que somos todos nós. Ela vai aprofundando nesse livro os arquivos da alma. Ela aclara ali os problemas que nos atingem, por que nasce pessoas autistas, por que das alucinações, das obsessões. Ela vai falar que os pensamentos negativos, as tentações são variadas, tem vários aspectos ali. Então, alcançar uma vida melhor, aprendermos a utilizar bem essa fantástica potência do que a gente é dotado. A gente é criativo. Criar pensamentos melhores é muito legal. E ela ainda vai registrar nesse livro que as mais modernos cientistas, eles estão se dedicando muito a essa importância do pensar, né? E estão investigando a mente, fazendo ali fazendo inclusive muitos cientistas estão pegando Allan Kardec para poder estudar, pegando André Luiz para estudar. Então, você vê como a espiritualidade está muito mais à frente no tempo do que a gente. Então, hoje, 2025, essa questão transcendental do ser humano, dessa alma que vive neste corpo, estão desvendando que não é o cérebro que pensa, não é ele que pensa, é um cérebro físico. Há alguma coisa a mais dentro desse cérebro que faz criar. Então, ela diz que pensar é criar. E deixa a imaginação, leva a gente aí por rotas infinitas, se a gente for falar mais a esse respeito, né? Então, leva a gente, às vezes, a flutuar, vamos dizer assim, fora daquilo que a gente se propõe aqui, que é estudar esse livro. Mas é muito interessante, vale a pena. Mas voltando, então, ao nosso estudo, eu queria destacar
nos deveres nossos, né? Alonso ficou sorrindo e e o Alfredo, não, Alonso deixou de sorrir e foi falar então ao Alfredo. Então ele diz que ele reconhecia que ele estava ali com Jesus e estava melhorando mentalmente, ou seja, os seus pensamentos estavam melhores. Nos deveres novos que me concedeu, Alfredo concedeu a ele mais tarefas para que ele ali estivesse. Então, eu queria destacar esse nos deveres, porque é o tal do vigiar e orar para que a gente não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, como está lá em Mateus 26, 41. Não é isso? Você gostaria de acrescentar, meu amigo? Como está lá em Mateus 26, 41. Olha, é clássico isso daí, e a gente entende por quê, né? Exatamente como falávamos, o vigiar o pensamento, essa emanação, essa forma que temos de despender a nossa existência, de nós são pedidas poucas intervenções, são poucas as tarefas, elas são possíveis, certamente haverão as encruzilhadas e as dificuldades, mas quando a gente vigia, né, por onde passeia e por onde estaciona com o pensamento e as vontades, é a nossa tarefa principal. Então, se é uma tarefa nobre, se é uma tarefa em que a gente estará devolvendo ao Papai do Céu de forma honrosa, valorizando, sendo grato pelo que recebemos, é quando despendemos o nosso tempo de maneira consciente, não ficar no piloto automático, né, sendo grandemente auxiliado pela existência, sendo distraído pelas coisas que tem à nossa volta, né? Pelos carnavais, pelas festas, pelos apelos do materialismo, onde essa é a agenda predominante em que nós vamos despendendo a nossa existência. Então, vigiar e orar, como diz Mateus, para que a gente não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, está tudo certo, é assim mesmo que funciona. O Papai do Céu falou, olha, você vai para lá, eu vou te dar um monte de coisa boa, festa à vontade, muito materialismo para você apreciar, gostar, se deleitar e até resolver estacionar nessas curvas perigosas da vida, mas a tua tarefa é não gostar disso, tá bom? Então, é lógico, se você quer dar uma pessoa a prova da paciência, não vai mandar ela para um mosteiro a 7.000 metros de altura no Tibete, onde nenhuma mosca vai incomodá-la, vai testar a paciência dela. Vai mandar a gente para aquela família barulhenta, ruidosa, que se testa o tempo todo, e é ali que você vai desenvolver os valores que não tem, ou ficar livre daqueles que tem e que você deve deixar para trás. Com essa persistência, vigiando, né, e orando para que você não caia em tentação, como diz a obra. Pode seguir aí nesse slide, porque ele faz mesmo essa menção que você, esse mesmo pensamento que você está trazendo. Estamos na sintonia. São exemplos de tentação, né? A acomodação, a procrastinação, a ostentação, desrespeito a uma restrição alimentar, e aí por aí vai. Então, é o que falávamos realmente, e muito bem completado aí. A gente está aqui para fazer tarefas pequenas e possíveis, né? É como o que vamos fazer assim que terminarmos a nossa reflexão,
a gente, de alguma forma, está se conduzindo em reflexão, né, junto com a Liduína, que está conosco. Enfim, a gente vai fazendo a coisa, vai tomando essa inspiração, essa luz que está muito acima de nós, mas que nos vem dar sustentação exatamente na hora que terminarmos o programa. Então tá, eu quero ver quais foram as escolhas que você fez assim que o programa acabou. Quero ver se você está praticando o orar e vigiar. Orar e vigiar. E é interessante a necessidade nos deveres que a gente tem, né? Então, tá lá, as leis do trabalho tá nas questões 674 até 681 do Livro dos Espíritos. E a gente, então, destacou duas delas. Nós destacamos a 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais que a gente pensa que só. Eu trabalho bastante. Eu sou costureira, estou costurando aqui, é só isso. Não é. Os espíritos nos falam, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o pensamento nosso também está trabalhando. Nós estamos trabalhando quando estamos pensando. A gente acha que não. Não, mas o pensamento é só meu. Eu estou achando ruim aquela pessoa ali, mas o pensamento é só meu, ninguém sabe, né? Quantas mentiras a gente pensa uma coisa e fala outra, né? Pensa uma coisa e mente. É por falta de palavra, tá, gente? Não é mentira. Oculta a verdade, né? Faz outras coisas para talvez não magoar o outro, enfim. Todos nós temos motivos. E a 678, a natureza do trabalho, ela é relativa à natureza das necessidades que cada um de nós temos. Então, é como a Mauri falou, nós fazemos diante das nossas possibilidades. Nunca é além das nossas possibilidades. Quanto menos necessidades materiais nós tivermos, menos materializado é o nosso trabalho. Veja, um espírito de alta envergadura, você acha que há necessidade dele trabalhar materialmente? Não, ele já consegue com o seu próprio vibrar, o seu próprio pensamento, criar fluidos criativos e pode fazer colônias, ajudar Nós até vimos aqui eles dando passe em pessoas que estavam nesse nosso mesmo livro, em lições anteriores, prover de energias salutares outros que estavam necessitados. Então, esse livro é maravilhoso. É um manancial de lições para a vida, para a nossa vida. Então, precisará a gente desencarnar para que a gente possa aprender, né? Não julgar, não fazer mal ao outro. Isso a gente vem ouvindo há muito tempo, mas isso já entrou dentro de nós, isso já faz parte do nosso repertório, né? Enquanto pessoas, é isso que a gente pensa. O que a gente está fazendo, né? Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Então, é essa questão que a gente precisa trazer sempre, né? A lição de hoje é uma lição legal, bacana, não é isso, Mauri? A Mauri está sem som? A lei do trabalho está ali naquele rol das leis naturais, que são as leis de Deus. E nós temos, na tarefa da evolução, que estar atentos, compreender que nós temos uma responsabilidade primeira para com o desenrolar da existência. Como é que a gente despende, como é que a gente corresponde a esse benefício que recebemos da divindade? Então,
termos ciência de que a nossa parte é desfrutar corretamente da existência. E para isso, né, a gente vai cumprindo essas tais leis de Deus, essas leis naturais. E a lei do trabalho é uma delas. Distante disso, a gente é infeliz. É assim que a gente já entendeu da obra. Somos infelizes toda vez que nos afastamos das leis divinas. Então, a gente vai cumprindo, vai desfrutando, vai discorrendo pela existência, percebendo tudo que está à nossa volta, desde a lei de destruição, onde o excesso é que nos é chamado a atenção, desde a lei de preservação, enfim, temos os nossos compromissos conosco mesmos, com a divindade, até porque tudo isso que está à nossa volta, e não é pouca coisa, está a nosso serviço. Olha só quanta coisa que tem aí, né? É só olhar na nossa mesa de trabalho agora. É só olhar o macrocosmo e o microcosmo. Então, o trabalho faz parte, ao contrário do que esse descaminho a que muitas correntes de pensamento, infelizmente, vêm tentando imputar no ser humano, em governos desavisados, vem tentando fazer da contemplação, vem tentando fazer com que seja contemplado com mérito o não trabalhar. Isso, infelizmente, é uma chaga da humanidade, onde se tenta, num pensamento desvirtuado, tentar fazer com que as pessoas possam, afastadas de todo esse pensamento, de tudo isso que suscita trabalho, trabalho por nós mesmos, trabalho por aqueles que nos cercam, e entender que o trabalho, através dele, é que a gente desenvolve a intelectualidade e a moralidade. É através do trabalho em que a gente tem mais um canal de viver em sociedade e estarmos em contato. Então, o não isolamento, para que exatamente essa inter-relação faça da gente seres progressistas, onde a gente vai vigiando o pensamento, constituindo o sentimento. Isso se dá pelo que está aí na nossa frente. Palavras, ações e comportamentos. Tendo sempre por trás esse que aí está também. Está muito boa essa imagem, viu? Porque ele dizia, né, que a gente devia amar o próximo como a nós mesmos. Mas isso não é apenas palavras jogadas no vento. Se nós pensamos, os pensamentos influenciam a gente, mas também o semelhante. Então, é como diz Leon Denis, vamos construir o edifício da nossa vida gradativamente todo dia, miseráveis ou venturosos. Ou seja, de acordo com aquilo que a gente pensa e sente. Eu sinto amor pelaquela pessoa. Como vai ser meu dia amoroso com aquela pessoa? Então, são palavras, ações e comportamentos. Vão gerar esses sentimentos, vão gerar essas ações, esses comportamentos, porque lá eu nasci ele com o amor. Mas e se lá eu nasci com ódio? Um ódio daquela pessoa. As pessoas falam a palavra ódio mesmo, sem saber o quão a sementeira que está tendo, né? A sementeira dentro de si primeiro, porque ela nasceu em você. Então, ela está dentro de você primeiro. Então, a mágoa, que é amar água, ela nasce aonde? Em você primeiro. Mas foi ele que provocou. Não, você deixou se provocar. Então, a gente precisa, às vezes, dar uma paradinha e pensar um pouco que o pensamento pode modelar a gente. Ele pode modelar, como está, o próprio Leon Denis vai falar nesse livro, o problema do ser e do destino e da dor, sabe? Leon Denis é um filósofo. A disciplina no nosso pensamento. E isso vai trazer com que a gente modele na nossa alma, no nosso invólucro mesmo, os nossos pensamentos, né? Então, a gente produz imagem.
qual é a imagem que eu faço de mim? Eu faço uma imagem minha de magrinho, bonitinho, olhos verdes. Aí você vai atrás de colocar uma lente verde, porque você não tem olho verde, você tem olho preto. Você vai pintar o cabelo, porque você quer ser moreno, você é louro. E vai por aí afora. Você está fazendo em você, através do seu pensamento, é coisa sutil mesmo, mas a gente vai impregnando a matéria sutilmente, porque a gente tem esse corpo fluido, nós trabalhamos muito sobre o perispírito, então essa composição dentro de nós que vai nos impregnar com isso, a gente vai impregnando, e ali vai estar como se fosse um mata-borrão de tudo aquilo que a gente vai pensando na nossa existência. Então, pouco a pouco, a gente vai como diz, se enchendo de formas frívolas ou formas muito austeras. Não, tem que ser assim, ou graciosas, ou temíveis, ou grosseiras, ou muito sublimes. Então, somos pessoas diferentes por isto. A alma tem que se enobrecer, porque nós fomos todos, nascemos simples e ignorantes, criados lá, todos simples e ignorantes por Deus, para a perfeição. E como é que é essa perfeição? Se não é esse caminhar da gente para a gente ir criando essa atmosfera dentro da gente, criar uma atmosfera bela, bacana, ou cheia de fel, né? Então, como diz Leon Denis, o ideal, o que visa, é a chama interior, né, que se aviva ou se obscurece dentro de nós. Então, é um processo de amadurecimento nosso perante essa existência que é a que a gente tem. O futuro ainda não aconteceu. Ele está no nosso pensar ainda. Então, o que andamos pensando para que a gente possa se melhorar, não é isso, Amauri? Amauri, o nosso tempo corre. Ai, Senhor. Pois é, já estamos aí a 11 minutos de acabar o programa. Olha, a lei Não, do a lei, as leis de Deus está na obra, né? As leis de Deus estão na própria consciência. Olha que bacana que é isso. Suscita a que a gente esteja sempre buscando o nosso melhor, e esse é o nosso comprometimento. Para que a gente não se perca nessa divagação e falar, puxa vida, eu não sei por onde que eu começo. É tão profundo isso, é tão complexo. Olha, a ponta da meada já está dentro de você. O teu compromisso é com a própria consciência. E é aqui que está as leis de Deus, aqui que estão as leis de Deus. Então, laborar por nós mesmos, sem perder tempo, é a nossa responsabilidade. Valorizando, devolvendo a essa espiritualidade que nos protege, ampara, inspira. Isso não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Nós estamos envoltos nessa atmosfera que toda ela existe para nos ajudar. E, dessa forma, como lembrou bem você, a única responsabilidade que a gente tem é de fazer o que nos cabe, né? Opa, eu estou vendo ali que o meu nome virou Amauri Gaves. Opa, isso deve ser naquelas pronúncias que estavam tentando impor a Gaves. linguagem woke. Meu amigo. É Gava. Isso. Mas isso aqui é só para ilustrar a nossa prosa, tá tudo certo. Eu sou o Amauri, aquele cara imperfeito, eu sou do personagem dessa existência, quero chegar melhor no final, é o que a gente está discutindo aqui. Ai, oi. Alô? Estou te ouvindo, pode falar. Eu perdi o som aqui. Sim,
Mas, voltando aqui, o pensamento, muitas vezes, ele sempre está em torno aí desses sentimentos nossos. E como a gente está aqui trabalhando essa questão, o nosso querido amigo Alonso reconhece que está nesse processo mesmo de reconhecendo que ele, com Jesus, ele consegue melhorar a si mesmo. E, de fato, ele se sente renovado espiritualmente por conta do trabalho que ele vem fazendo lá na colônia. Mas quantas vezes a gente precisa ter essa disciplina no nosso pensar? Quantas e quantas vezes? Eu queria, para terminar, colocar aí esses pedacinho de Leon Denis aí, né? Para a gente. Arrumei lá seu nominho. Tá sem som, Almari. Tá tudo certo, eu só falei para caçoar com você. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tem dedo grosso, né? A pessoa tem dedo grosso, aí na hora de digitar, digita tudo errado. Dedo grosso e sem óculos não dá. Aí junta tudo no mesmo lugar, na mesma hora, né? Complica. É um perigo. Você gostaria de ler esse pedacinho, por A favor? disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e sua ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói as instituições como os impérios, os caracteres como as consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, no capítulo 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É formidável esse Leon Denis, hein? Puxa vida. Formidável. Ver como é que ele fala mesmo dessa forma que a gente tem para se colocar. Nosso pensamento nasce da nossa vontade. Então, pode ser criativo, a gente pode fazer músicas. Como é que você acha que nascem as músicas? Como é que você acha que nasce o teatro, as peças teatrais? Como é que você acha um quadro bacana? A pessoa não só vê o quadro, não vê só. Eu vejo, por exemplo, eu vejo uma pessoa, vou desenhar a pessoa, eu desenho daquele jeitinho, uma bolinha, um tracinho, 2 pauzinhos para cá e 2 pauzinhos para lá. Mas a pessoa vê a pessoa e desenha a pessoa, e em pouco tempo está desenhando uma coisa maravilhosa. Faz capa de revista, bota em livro as coisas, os pensamentos. É extraordinário, extraordinário o que o pensar, onde nasce esse pensamento da gente. E isso influencia, e isso é que vai dizer da gente lá na frente. Por que a gente ainda fala de Jesus aqui na Terra? Porque ele não escreveu nada, mas nasceu no pensamento dele a questão amorosa, que todas as leis e os profetas estariam dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. E isso dá um abalo nas estruturas da terra. Se conta o tempo antes dele e depois dele. Não escreveu uma linha, mas ele pensou sobre isso e falou para aqueles que estavam ali. Tem uma mensagem na Boa Nova, eu acho que é na Boa Nova, últimos capítulos, a respeito dos 500 da Galileia. Aqueles que foram chamados
Vão e levem o evangelho. Vão e levem essas verdades. Levem o Sermão do Monte. Vão, falem a todos, falem todas as nações, falem todas as línguas, porque vocês escutaram o que eu estou dizendo. Então, o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento, porque nasceu dentro dele o seu pensar. Então, a reforma do caráter nosso deve ser uma reforma moral, ou seja, sermos mais éticos, sermos mais probos, não falarmos tanta mentira e não falar muito mal das pessoas. Então, vou contar uma coisa que me ensinaram lá no lar de José. A gente fala do que a boca está cheia, do que está cheio o coração. Mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Só uma boca. 2 ouvidos. Então é para escutar mais, viu, gente? E falar um pouquinho menos. Como sempre, né, Amaury? Eu falo muito. E acho que é por aí que a gente precisa sempre analisar esse nosso livro para a gente poder entender o que é os mensageiros. Da agora para frente, nós vamos ter só vários casos sendo estudados profundamente dentro desse livro. Vai até o capítulo 30 só de histórias de pensadores. Começa com o Alonso, esse que se apresenta como um senhorzinho, né? E a gente vai continuar. Vocês acham que acabou o capítulo? Acabou não, minha gente. Tem coisa ainda para a gente estudar bastante, tá bom? Participem. Obrigada. Hamilton, vou convidar você para vir para cá. Já me disseram que você estuda muito sobre a mediunidade. Francisca, mesma coisa. Vou convidar vocês para darem um pulinho aqui para ajudar a gente. Eles Sejam são bem-vindos. Sejam bem-vindos. Isso, eles são universitários, a gente ainda é estudante. Eu vou me despedindo por aqui, porque senão vou com a palavra até o final, tá, Amaury? Fica à vontade, Amaury. Olha, o pensamento desse que aí está, né, foi tão profundo, tão sintonizado com a obra divina, compreende com tanta profundidade o que fez, o legado que nos trouxe, que até hoje, né, a gente continua aí tentando ver o significado disso em nossos corações. Antes dele, né, vieram alguns pensadores notáveis que prepararam todo o terreno para que ele fizesse e trouxesse a sua obra. Nós estamos aqui, de alguma forma, porque alguém facilitou o nosso mergulho na obra de Jesus. E de uma forma muito, mas muito tímida mesmo, nós vamos aqui de boa vontade, tentando esparzir esse pensamento, essa obra, mas que sabemos de quão tímida e de quão pequena ela é, mas de muita importância para o nosso estágio atual. Então, estejamos preparados para o progresso, porque ele vai acontecer e passa necessariamente pelo vigiai e orai. Os pensamentos, em primeiro lugar, que são o nascedouro de tudo aqui. Encerramos então, Miriam. Vamos para a nossa oração final. Vamos. Pedindo exatamente a esse bom pastor para que esteja ao nosso redor sempre, enquanto espíritos ainda no começo da caminhada e que necessitamos não só da luz, mas por vezes da mão estendida, para que a gente possa se mover de onde se mete, por onde anda, nas situações em que a gente se encontra. Então, que estejamos sempre na boa sintonia desse mestre que nos trouxe sempre o bom caminho. Permita que, sobre todos os que sofrem,
por todos aqueles que se encontram em condições menos felizes que as nossas, que sejam grandemente amparados. Muita paz a todos, um grande abraço. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.